Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma teoria do Cláudio Dantas aqui, né? Ele está dizendo que houve um acordo entre pessoas no STF, o Alexandre de Moraes e mais pessoas no STF, de usar a prisão do Bolsonaro como uma espécie de ficha de barganha, ou seja, que eles poderiam, com isso, uma vez preso o Bolsonaro, tentariam usar isso para barganhar com o Trump, a retirada do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky e evitar que outros ministros entrassem nessa coisa também, em troca de não prender o Bolsonaro em prisão e coisa e tal. E, cara, assim, tomara que isso tenha sido uma viagem do Cláudio Dantas, que ele não tenha, que realmente tenha sido uma teoria da cabeça dele, porque se realmente isso passou pela cabeça do Alexandre de Moraes e do pessoal do STF, esse pessoal tá muito ferrado, né? Pode ter acontecido de ter passado pela cabeça deles, e aí depois eles viram o tamanho do problema que era isso e voltaram atrás imediatamente porque deu muito errado essa história. Vamos entender essa teoria do Cláudio Dantas aqui, porque assim, não dá para descartar, ele tem razão, é um ponto que pode ter sido exatamente isso mesmo que o pessoal fez, prendeu o Bolsonaro como se fosse uma espécie de sequestro, né? Só que esse tipo de coisa, as implicações disso vão muito além de você estar na cadeia ou não, né? O que eles pretendiam fazer? Matar Bolsonaro se ele estivesse na cadeia? Lembra, os Estados Unidos estão acostumados com esse tipo de coisa, né? Eu já falei para vocês que é muito comum americanos que vão para a Rússia serem presos por coisas aleatórias. Teve uma moça que é jogadora da WNBA, né, do basquete feminino, que foi lá dos Estados Unidos, foi para a Rússia para jogar um jogo e prenderam ela porque tinha um vaporizador, aqueles cigarros eletrônicos e coisa e tal, que tinha traços de canabidiol e não sei o que lá, uma coisa que nada a ver com nada. Mas prenderam ela, alegando que era tráfico de drogas, e ela ficou presa até que o Trump, o Biden, na verdade, teve que trocar ela por um prisioneiro russo, né? Ou seja, um absurdo isso, o tipo da coisa que não tem lógica nenhuma, né? Ou seja, esses países fazem exatamente isso, sequestram americanos para negociar com os Estados Unidos. Eu preciso dizer para vocês que isso não é bem visto nos Estados Unidos. Isso não é bem visto nos Estados Unidos, não. Isso é típico de país que é declaradamente inimigo americano. Se a ideia do pessoal ali no STF era fazer esse tipo de brincadeira com o Bolsonaro aqui, eu não sei se esse pessoal percebeu o tamanho do buraco que eles estavam se metendo. Essa notícia foi sugerida por Mais Apavorado que o Xandão, Só Ouço Peter na velocidade 1.75 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só o que trouxe o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas é um cara que tem muito conhecimento lá em Brasília, tá? Eu reconheço que o Cláudio Dantas tem um conhecimento muito maior do que eu, inclusive, né? Ele convive com o pessoal lá em Brasília já há muito tempo, então realmente ele tem uma visão toda particular dessa história toda. Então pode ser que ele esteja certo nisso, que a ideia era justamente fazer chantagem. Seja lá o que for, a gente sabe que deu errado, né? Como eu falei para vocês, a minha visão é que, na verdade, o Alexandre de Moraes fez isso porque ele se sentiu isolado. Ele estava vendo que estava todo mundo se afastando dele, e aí ele falou, não, peraí, a gente estava todo mundo junto nessa daí, tá? Eu tô na Magnitsky aqui, o pessoal tem que vir comigo, coleguinhas, venham aqui, ou vai todo mundo junto ou não vai ninguém. Então ele mandou prender o Bolsonaro para forçar o pessoal a ou ir com ele, ou então romper de vez, né? E aparentemente, como a gente já falou em outros vídeos hoje, o pessoal decidiu romper de vez, né? Acabou todo mundo se afastando do Alexandre de Moraes nessa história e deixando ele sozinho nessa, né? Agora, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha só. Prisão de Bolsonaro como barganha para fazer Estados Unidos recuar pode ter efeito catastrófico às vésperas do tarifaço. A esquerda, na política e na mídia, acusa Bolsonaro de ter provocado sua prisão para obter uma reação equivalente ao governo Donald Trump contra o Supremo. Fake news. Se o ex-presidente quisesse ser preso, desafiaria o Alexandre de Moraes indo à Avenida Paulista e discursando para o povo. Bolsonaro evitou exposição e apenas saudou o público em Copacabana e na Paulista. Se quiser, poderia ter capitalizado muito mais as manifestações que levavam cerca de 1 milhão de pessoas às ruas de mais de 90 cidades do país, né? Então ele tem um ponto real aqui, né? Ou seja, se o objetivo do Bolsonaro fosse ser preso, e tem gente da esquerda dizendo isso, não, que foi uma armadilha, que fizeram isso porque o Bolsonaro queria ser preso pelo Xandão. Não, ele não queria ser preso.
o Xandão é que fez a merda mesmo no final das contas. A verdade é essa, né? Na esquerda o pessoal já percebeu isso, que foi uma merda. Já estão estudando como voltar atrás nessa porcaria. Já falei isso em vários vídeos hoje, só para reforçar para vocês. Na esquerda, assim, é lógico que o esquerdista médio, seu vizinho esquerdista, ele comemorou, Bolsonaro preso e coisa e tal. Mas se você olhar os tweets das principais lideranças esquerdistas, foi todo mundo muito econômico na comemoração da prisão de Bolsonaro. É verdade, alguns petistas de alto escalão também comemoraram, também festejaram a coisa, mas foi tudo muito light, assim, tudo muito contido, né? E o motivo pelo qual foi contido é o motivo que eu expliquei para vocês. Isso foi encarado por todo mundo como uma derrota do Alexandre de Moraes, não uma vitória, né? O Alexandre de Moraes tinha um planejamento de prender o Bolsonaro depois da conclusão lá do, entre aspas, inquérito do golpe do Alexandre de Moraes, e o único motivo para ele fazer isso agora, com muito menos embasamento, era justamente porque ele não teria outra alternativa de fazer isso. Foi terrível ele fazer essa prisão agora, porque justamente no momento em que o pessoal no mundo inteiro estava tentando convencer, né, os esquerdistas no mundo todo estavam falando, não, porque o Trump está atacando um juiz no Brasil, que absurdo o Trump atacar um juiz lá no Brasil, que não tem lógica, está usando de forma errada a lei Magnitsky, não sei o que lá. Aí de repente, do nada, o cara prendeu o Bolsonaro. Ué, então peraí, então prendeu o Bolsonaro por quê? Ah, porque ele falou com o filho dele que estava numa manifestação e coisa e tal. Ué, peraí, prendeu o Bolsonaro porque ele falou alguma coisa com o filho? E, ou seja, é uma coisa que foi um tiro no pé dele, né? A esquerda no mundo inteiro estava tentando colar essa imagem de que o Trump está exagerando, que o Trump está perseguindo um cara que ele não é, na verdade, que ele está injustiçando esse juiz e que o juiz está processando o Bolsonaro de forma justa. E aí, de repente, o Alexandre de Moraes me vem com uma dessa, começou todo mundo a pô, peraí, esse cara tá fazendo merda mesmo, ele tá fazendo merda, né? Ou seja, ficou claro para todo mundo que, de fato, o Alexandre de Moraes está fazendo besteira com esse caso, né? E olha, que é o que eu falo sempre para vocês, é fato que o Alexandre de Moraes está sacaneando o Bolsonaro, ninguém tem questão quanto a isso, mas muito pior é o que o Alexandre de Moraes está fazendo com as pessoas do 8 de janeiro, né? A gente tem visto aqui a Vaza Toga 2, né, que saiu agora com mais informações sobre aquilo ali, e é muito pior o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o pessoal do 8 de janeiro, realmente um negócio absurdo, né? Mas enfim, então como ele está dizendo aqui, foi uma armadilha, o Alexandre de Moraes caiu na armadilha, mas foi uma armadilha que ele próprio se colocou. Por que ele fez isso? Ele fez isso não porque ele quisesse prender Bolsonaro mesmo, mas talvez porque ele percebeu que se ele não prendesse Bolsonaro agora, ele não vai conseguir mais terminar esse processo. Ele achava que ia conseguir chegar no fim do processo, condenar Bolsonaro e prender ele mais adiante. Agora ele viu que ele não consegue, porque sumiu o apoio dele. Todo mundo no STF se isolou com ele, não falam mais com ele, está todo mundo se afastando. Então ele viu que a única alternativa que ele tinha era essa, e de quebra ele tenta forçar todo mundo, porque isso vai acabar chegando na primeira turma, vai acabar forçando uma decisão da primeira turma, e aí, ou seja, ele vai falar, não, então, agora você tem que dizer, vocês não estão do meu lado ou não estão. Né? Essa é toda a questão, né? Bom, poderia ter repetido Lula que antes de ser preso... Aqui, ó. O Bolsonaro poderia ter repetido Lula, que antes de ser preso após a condenação em segunda instância por corrupção, reuniu ex-ministros, assessores, militantes, fez um verdadeiro comício. O petista, aliás, atacou as instituições, ameaçou regular a mídia e ainda instigou a militância a queimar pneus, entregando-se só depois do prazo estipulado pela justiça. Todo mundo lembra do carnaval que Lula fez para se entregar na polícia lá em Curitiba, né? Bolsonaro não fez nada disso. Bolsonaro, não, beleza, tá ok, tranquilo, tá aqui, sem problema. No STF circula a versão de que Moraes e seus colegas mais próximos já na semana passada decidiram considerar a prisão do Bolsonaro como uma forma de barganhar com os Estados Unidos um alívio. Tentar evitar novas sanções a Gilmar Mendes e Roberto Barroso e, quem sabe, reverter a suspensão de vistos e a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, né? E é aí que eu falo para vocês, eu não sei se foi essa ideia, eu acho que foi uma coisa muito mais desesperada e individual do Alexandre de Moraes. Mas, de novo, o Cláudio Dantas tem embasamento. Então, o Cláudio Dantas é um cara que sabe das coisas. Pode ter sido essa ideia de jirico que esse pessoal teve, né? E como eu falo para vocês, esse negócio de negociar é mais ou menos como blefar no pôquer.
Você pode blefar no poker? É lógico que você pode blefar no poker. O seu blefe tem que ser um blefe razoável, um blefe que você consiga manter. Não pode blefar com um cara que tem 10 vezes mais carta que você, né? É como se eles estivessem jogando poker, é como se eles estivessem blefando com um par de 2, e olhe lá se o Brasil tem um par de 2 contra um Royal Straight Flush dos Estados Unidos, que, porra, tem todas as cartas do mundo, né? Os Estados Unidos tem tudo no poker, né? Se você não sabe o que quer dizer, como é que joga poker, bom, o Royal Straight Flush é a melhor pontuação que você consegue fazer com as cartas. Um par de 2 é uma pontuação muito ruim. Não é zero, tá? Tem pontuações menores do que essa. Mas é uma pontuação muito ruim, ou seja, cara, o Brasil... Você sabe que o Brasil não tem como bancar uma briga com os Estados Unidos abertamente, não tem nenhuma maneira de fazer isso, né? Então você não blefa nessa situação. Nessa situação você é o mais honesto, você desiste, deixa quieto, deixa pra lá, perdeu, perdi, deixa quieto. Quem sabe mais pra frente, daqui a 20, 30 anos, o Brasil tem condições de bater de frente com os Estados Unidos, né? Então, se essa foi a estratégia, é muito ruim. Por quê? Porque equivale, como ele diz aqui, essa estratégia, se verdadeira, equivale a um sequestro com pedido de resgate. Eles sequestraram o Bolsonaro, que é uma pessoa que o Trump gosta, e estão pedindo um resgate, que é acaba com a Magnitsky que a gente solta o cara. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que o que está em jogo aqui não é bem a liberdade de Bolsonaro, ou se ele vai estar preso, se ele vai estar solto, não, é a justiça. É você saber que Bolsonaro é inocente nessa história. E o que o Alexandre de Moraes acabou fazendo é provando que o Trump está correto nessa história, que ele está exagerando realmente nessa coisa, que ele está perseguindo o Bolsonaro de forma absurda e sem nenhum sentido, né? Então, eu não sei se é isso daqui não, tá? Eu tenho para mim que não é, mas se for isso, meu amigo, esse pessoal não tem ideia do quanto eles erraram. Como eu falei, eles não são primeiros a sequestrar alguém para tentar fazer troca de prisioneiros com os Estados Unidos. A Rússia já fez isso, a Venezuela já fez isso. A questão toda é que no momento que você parte para esse princípio, meu amigo, aí acabou qualquer amizade, cara. Aí não tem mais coisa. Aí acabou o investimento americano, acabou toda e qualquer pretensão de amizade entre os países, acabou nessa brincadeira aqui. Se foi isso mesmo que o Alexandre de Moraes tentou, talvez seja por isso que o pessoal está voltando atrás tão rapidamente, né? Se não foi, sei lá, eu não sei o que é pior, cara. Eu sinceramente não sei o que é pior. Que foi uma lambança do Alexandre de Moraes, foi, não tenha dúvida.